Sentem-se. Há guerras que os impérios tentaram apagar da memória do mundo. O ouro não protege o pescoço da lâmina de ferro. No ano de 755 d.C., o Império do Meio acreditava ter tocado os céus. A dinastia Tang não era apenas um império, era o centro de gravidade do mundo conhecido. Sua capital, Chang'an, brilhava sob a luz de lâmpadas de seda, onde poetas imortalizavam o amor e mercadores de toda a Rota da Seda dobravam os joelhos diante do trono de dragão. O imperador Xuanzong governava o ápice da civilização, uma era onde a arte, a música e a filosofia floresciam como flores de lótus na primavera. Mas sob o tapete de pétalas da corte, o sangue já começava a coagular. Nenhum império cai por forças externas antes de apodrecer por dentro. Enquanto o imperador se afogava nos olhos de sua concubina favorita, Yang Guifei, e negligenciava o peso da coroa, um monstro crescia nas fronteiras do norte. Um homem de sangue bárbaro, moldado pela poeira, pela violência e por uma ambição sem limites. Seu nome era An Lushan, um general de confiança que a corte considerava um bobo da corte leal, mas cuja mente traçava o mapa da maior carnificina que o mundo antigo já testemunhou. Uma guerra civil tão devastadora que suas feridas alterariam o eixo da história chinesa por séculos, ceifando dezenas de milhões de vidas. Esta não é apenas a história da queda de uma dinastia. É a crônica de como a era mais esplêndida da Ásia Oriental foi afogada em um oceano de sangue e traição. A rebelião de An Lushan. O sangue da dinastia Tang. Para compreender o abismo, devemos primeiro olhar para o topo da montanha. Na primeira metade do século VIII, a dinastia Tang representava o zênite absoluto da cultura chinesa. O imperador Xuanzong, em seus primeiros anos de reinado, governara com uma lucidez brilhante, reformando o império, estabilizando as fronteiras e transformando a corte em um farol de erudição. Os mercados de Chang'an fervilhavam com especiarias, vidros persas e tecidos ocidentais. Mas o tempo é o inimigo mais implacável dos grandes homens. À medida que os anos avançavam, o peso de governar dezenas de milhões de almas tornou-se um fardo enfadonho para o monarca idoso. Xuanzong retirou-se progressivamente dos assuntos de Estado, buscando refúgio nos prazeres sensoriais, nas artes e nos misticismos taoístas. Foi nesse cenário de negligência dourada que surgiu Yang Guifei, uma mulher cuja beleza, segundo os poetas da época, fazia as próprias flores se esconderem de vergonha. Xuanzong apaixonou-se de forma obsessiva, uma paixão que beirava a insanidade política. A consorte Yang tornou-se o verdadeiro centro de gravidade do palácio. Para agradá-la, o imperador gastava fortunas colossais. Cavaleiros imperiais cavalgavam dia e noite das províncias do sul, matando cavalos de exaustão, apenas para entregar lixas frescas que ela tanto adorava, enquanto ainda guardavam o frescor do orvalho. Contudo, o amor de um imperador nunca é um assunto puramente privado. Com a ascensão de Yang Guifei, sua família ascendeu junto. Seu primo, Yang Guozong, um homem de inteligência mediana, mas ambição desmedida, manobrou os corredores do poder até se tornar o chanceler do império. A burocracia confuciana, outrora baseada no mérito estrito dos exames imperiais, foi sufocada pelo nepotismo, pela corrupção e pela venda de cargos públicos. Os impostos subiam para financiar as festas intermináveis no Palácio Huaqing, enquanto os camponeses nas províncias começavam a olhar para o céu, temendo a fome. O palácio cheirava a perfume de jade, incenso caro e vinho doce, ignorando por completo o cheiro de suor, ferro e descontentamento que subia das estradas da China. Enquanto o imperador compunha músicas para sua amada, as fundações do trono de dragão começavam a rachar silenciosamente sob o peso da negligência. Longe do luxo anestesiante de Chang'an, as fronteiras setentrionais do império eram um mundo completamente diferente. Ali, a sobrevivência não dependia da sutileza da poesia, mas da ponta da lança. Para proteger o império das incursões constantes dos povos nômades das estepes, a dinastia Tang havia criado o sistema de Jiedushi, governadores militares regionais com poderes extraordinários. Eles controlavam exércitos profissionais imensos,
cobravam seus próprios impostos e governavam com mão de ferro. E nenhum deles era tão poderoso ou tão perigoso quanto An Lushan. De origem mista, sogdiana e turca, An Lushan era um homem formidável em todos os sentidos. Fisicamente maciço, obeso a ponto de precisar de ajuda para se vestir nos registros oficiais, ele escondia atrás de sua aparência grotesca uma mente militar brilhante e uma astúcia política impecável. Ele sabia exatamente como jogar o jogo da corte. Quando visitava a capital, An Lushan fingia ser um bárbaro simplório, um soldado rústico e ingênuo que divertia o imperador. Ele chegou ao extremo de pedir para ser adotado formalmente por Yang Guifei como seu filho adotivo, participando de cerimônias teatrais que faziam os nobres confucianos torcerem o nariz, mas que encantavam o imperador Xuanzong. O monarca via naquele general imenso uma garantia de lealdade inabalável, um cão de guarda fiel na fronteira norte. Mas a realidade nas guarnições de Fanyang, Pinlu e Hedong era assustadora. Sob o comando direto de An Lushan, estavam mais de 150 mil dos soldados mais veteranos e brutais do Império, incluindo temíveis cavaleiros nômades que sabiam atirar flechas montados a galope completo. An Lushan estava purgando discretamente os oficiais de etnia Han que demonstravam lealdade a Xuanzong, substituindo-os por guerreiros estrangeiros que respondiam apenas a ele. O chanceler Yang Guozong, percebendo o perigo tardiamente, começou a alertar o imperador de que An Lushan planejava uma traição. No entanto, cada acusação de Yang Guozong apenas empurrava o general para mais perto do abismo da revolta. An Lushan percebeu que, se não agisse, seria destruído pelas intrigas da corte. O lobo das estepes percebeu que o pastor estava velho, o cão de guarda estava faminto e as ovelhas do império estavam gordas e indefesas. No 16º dia do 11º mês lunar do ano de 755 d.C., as máscaras caíram por terra. Sob o pretexto falsificado de que havia recebido uma ordem secreta do imperador para marchar até a capital e destruir o corrupto chanceler Yang Guozong, An Lushan mobilizou seu exército em Fanyang. Mais de 150 mil homens armados até os dentes começaram a marchar para o sul. As crônicas da época registram que o barulho dos cascos dos cavalos e o rangir das armaduras faziam a terra tremer por milhas de distância. A grande rebelião de Yan havia começado. A resposta inicial da corte imperial foi de uma negação absoluta. Quando os primeiros mensageiros exaustos chegaram a Chang'an com as notícias da traição, o imperador Shenzong recusou-se a acreditar. Ele estava convencido de que eram calúnias de Yang Guozong. Mas a realidade não se importa com a negação dos reis. O exército rebelde avançava com uma velocidade e brutalidade estarrecedoras. As guarnições locais das províncias centrais, acostumadas a décadas de paz interna, formadas por camponeses que mal sabiam segurar uma lança retas, simplesmente derretiam diante da vanguarda de An Lushan. Cidades inteiras abriam seus portões sem disparar uma única flecha. Aquelas que tentavam resistir eram esmagadas e suas populações massacradas para servir de exemplo. Em menos de um mês, os rebeldes cruzaram o Rio Amarelo. A guarnição de Luoyang, a capital oriental e o coração econômico da planície central, tentou deter o avanço, mas foi estraçalhada pela cavalaria pesada de An Lushan. No início de 756 d.C., Luoyang caiu. Entre as ruínas dos palácios orientais fumegantes, An Lushan proclamou-se o imperador de uma nova dinastia, a Grande Yan. O Império Tang, que dias antes parecia eterno, estava agora partido ao meio. A notícia da queda de Luoyang finalmente quebrou a ilusão de Shenzong. O pânico tomou conta das ruas de Chang'an. O perfume da Jade fora substituído pelo cheiro acre de cinzas que o vento trazia do leste. Entre o exército rebelde em Luoyang e a capital imperial em Chang'an, erguia-se uma única barreira intransponível: a passagem de Tongguan. Um desfiladeiro estreito, cercado por montanhas escarpadas de um lado e pelo Rio Amarelo do outro. Era uma fortaleza natural perfeita. Quem controlasse Tongguan controlaria as chaves da China. Para defender este ponto crucial, o imperador Xuanzong convocou o general veterano Ge Shuhan,
um guerreiro implacável que, apesar de debilitado por um derrame recente, ainda comandava o respeito das tropas. Geshu Han compreendia a arte da guerra defensiva. Ele posicionou 200.000 soldados Tang nas fortificações da passagem, sabendo que Yan Lushan não tinha os suprimentos necessários para manter um cerco prolongado. A estratégia de Geshu Han era simples, mas brilhante. Fechar as portas, recusar o combate em campo aberto e deixar que o exército rebelde se esgotasse contra as rochas e a fome. Mas a ignorância e a paranoia são os piores generais. Em Chang'an, o chanceler Yang Guozong começou a temer que o imenso exército de Geshu Han, se ficasse parado por muito tempo, pudesse se voltar contra a própria corte. Movido pelo medo e pela total incompreensão de estratégia militar, Yang Guozong convenceu o imperador Xuanzong de que os rebeldes estavam fracos e que Geshu Han deveria abandonar suas posições defensivas e marchar para retomar Luyong. Geshu Han recebeu a ordem imperial com horror. Segundo os registros do Jiu Tangshu, o velho general chorou amargamente, sabendo que avançar significava a destruição total. Mas desobedecer ao imperador era traição capital. No verão de 756 d.C., o exército Tang marchou para fora dos muros protetores de Dongguan, direto para uma armadilha mortal preparada pelo general rebelde Lin Huchao. Em um desfiladeiro estreito fora da passagem, os rebeldes emboscaram as colunas imperiais. O que se seguiu foi uma carnificina indescritível. A cavalaria pesada de Yan Lushan flanqueou as tropas Tang desorganizadas, empurrando milhares de soldados para dentro do Rio Amarelo, onde morreram afogados sob o piso de suas próprias armaduras. Dos 200.000 homens de Geshu Han, menos de 8.000 sobreviveram. O próprio Geshu Han foi capturado pelos rebeldes. A passagem de Dongguan, a última muralha do Império, estava aberta. Não havia mais nada entre Yan Lushan e o Trono de Dragão. A notícia do desastre em Dongguan atingiu Chang'an como um raio em um céu limpo. A ordem na capital desmoronou instantaneamente. Na calada da noite, abandonando seus súditos à própria sorte, o imperador Xuanzong, acompanhado por Yang Guifei, Yang Guozong e uma pequena escolta de guardas imperiais, fugiu secretamente da capital em direção ao sul, rumo às montanhas seguras de Sichuan. Quando o sol nasceu e a população de Chang'an descobriu que seu filho do céu os havia abandonado, o caos absoluto tomou conta das avenidas da cidade. Saques, incêndios e o desespero geral preparavam o terreno para a chegada dos rebeldes. No segundo dia de fuga, a comitiva imperial parou para descansar na pequena estação postal de Mawei. Os soldados da guarda imperial estavam famintos, exaustos e consumidos pelo ressentimento. Eles haviam deixado suas próprias famílias para trás para proteger um imperador idoso e as pessoas que eles culpavam por toda aquela catástrofe. A faísca da motim foi acesa. Liderados pelo general Chen Xuanli, os soldados cercaram o pavilhão imperial. O clamor das espadas batendo nos escudos ecoava pelo pátio de Mawei. Eles exigiam sangue. O primeiro a cair foi o chanceler Yang Guozong, cortado em pedaços pelos soldados furiosos na entrada da estação. Mas o exército não estava satisfeito. Eles sabiam que enquanto Yang Guifei estivesse viva, o imperador buscaria vingança pela morte de seu primo. Os soldados gritaram que não marchariam mais a menos que a concubina imperial fosse executada. Xuanzong, o homem mais poderoso do mundo, viu-se encurralado por suas próprias tropas, implorando pela vida da mulher que amava mais do que seu próprio império. Chen Xuanli foi inflexível. Se a consorte Yang não morrer, o exército se dispersará. Com o coração despedaçado, Xuanzong cedeu. Em uma pequena sala de orações budista na estação de Mawei, Yang Guifei despediu-se de seu imperador. Ela foi estrangulada com um laço de seda branca por um eunuco imperial para evitar o derramamento de sangue real. Seu corpo foi sepultado às pressas na beira da estrada, envolto em mantas baratas. O imperador Xuanzong continuou sua fuga, mas sua alma havia morrido em Mawei. O homem que governara o maior império da Terra era agora apenas um velho fantasma, chorando a perda de seu amor enquanto sua dinastia queimava. Enquanto Xuanzong se isolava em sua dor em Sichuan, seu filho, o príncipe herdeiro Li Heng, tomou uma decisão audaciosa. Ele recusou-se a fugir mais para o sul. Em vez disso, marchou para a cidade-guarnição de Lingwu, no noroeste,
onde foi proclamado pelas tropas como o novo imperador Suzong. Xuanzong foi forçado a abdicar, recebendo o título honorífico de Taishan Huang, o imperador aposentado. Suzong herdou um império em frangalhos, mas possuía a determinação que faltara a seu pai. Para derrotar An Lushan, no entanto, as forças remanescentes de Tang não eram suficientes. O novo imperador teve que tomar uma decisão desesperada: buscar a ajuda de potências estrangeiras. A dinastia Tang abriu os cofres do império e fez alianças com o Kaganato Uigur, com tribos da Ásia Central e até com mercenários do Califado Abássida. O preço dessa ajuda era astronômico: ouro, seda e a promessa de que, quando as capitais fossem retomadas, os soldados estrangeiros teriam o direito de saquear as riquezas das cidades. Enquanto a diplomacia de Suzong se movia, a guerra nas províncias centrais atingia níveis de ferocidade nunca antes vistos na história humana. O exemplo mais brutal dessa resistência foi o cerco de Suyang, uma cidade estratégica pequena, mas vital para proteger as províncias do sul, que forneciam os grãos para o império. O general Tang Zhangxun, comandando apenas alguns milhares de soldados, defendeu Suyang contra um exército rebelde de mais de 150 mil homens durante meses. Quando as flechas terminaram, os defensores fabricaram suas próprias com galhos. Quando os cavalos foram devorados, comeram os pássaros e os ratos. As crônicas registram a tragédia humana mais extrema. Para não render a cidade, Zhangxun permitiu que seus homens consumissem os próprios habitantes da cidade, começando pelas concubinas e criados, em um ato de desespero sombrio e fanático pela causa imperial. Suyang finalmente caiu, mas a resistência de Zhangxun atrasou os rebeldes o suficiente para que as forças imperiais reorganizadas se posicionassem. A guerra civil havia despido a humanidade de qualquer traço de civilização. O poder conquistado pelo sangue é frequentemente perdido da mesma forma. No início de 757 d.C., An Lushan parecia estar no auge de sua glória, governando grande parte do norte da China de seu trono em Luoyang. Mas a mente do traidor é um terreno fértil para a loucura. An Lushan sofria de uma doença degenerativa grave, provavelmente relacionada à diabetes, que começou a deixá-lo completamente cego e cobriu seu corpo de úlceras dolorosas. A dor constante exacerbou sua paranoia natural. Ele tornou-se um tirano insuportável, chicoteando e executando seus generais e eunucos de confiança pelo menor deslize imaginário. O perigo maior residia dentro de sua própria família. An Lushan começou a demonstrar favoritismo por seu filho mais novo, ameaçando deserdar seu filho mais velho e herdeiro legal, An Qinshu. Sentindo a corda apertar ao redor de seu pescoço, An Qinshu decidiu agir antes que fosse tarde demais. Ele conspirou com o eunuco pessoal de An Lushan, Li Juur, um homem que havia sido repetidamente espancado pelo imperador cego. Na calada da noite, dentro dos aposentos imperiais em Luoyang, Li Juur entrou silenciosamente carregando uma adaga afiada. An Lushan, cego e incapaz de se defender, acordou quando a lâmina perfurou seu abdômen. Ele tentou tatear em busca de sua espada sob o travesseiro, mas estava fraco demais. O homem que havia feito o Império Tang tremer morreu afogado em seu próprio sangue, em uma cama escura, assassinado por seu próprio filho. An Qinshu assumiu o trono de Yan, mas ele não possuía o carisma ou o gênio militar de seu pai. A liderança rebelde começou a se fragmentar em facções rivais, iniciando um ciclo autodestrutivo de traições, onde generais assassinavam generais, enfraquecendo o estado rebelde no momento exato em que a contraofensiva de Tang estava pronta para atacar. Com a ajuda dos cavaleiros uigures e das tropas remanescentes leais, o exército imperial Tang iniciou a reconquista. Chang'an e Luoyang foram retomadas, mas a vitória teve o sabor amargo da cinza. Como havia sido prometido, as tropas estrangeiras saquearam Luoyang, transformando a outrora vibrante capital oriental em um deserto de edifícios queimados e corpos empilhados. A rebelião arrastou-se até o ano de 773 d.C., quando o último general rebelde, Shi Shaoyi, filho de Shi Siming, que por sua vez havia assassinado An Qinshu, enforcou-se em uma floresta isolada para evitar a captura. A dinastia Tang havia sobrevivido, mas o império que emergiu da fumaça da guerra era apenas uma sombra de sua glória passada.
O custo humano da rebelião de An Lushan permanece como um dos maiores enigmas e tragédias da história militar global. Os censos imperiais da época mostram uma queda estatística assustadora, de 52 milhões de habitantes antes da revolta para pouco 17 milhões após o término do conflito. Embora historiadores modernos debatem se essa diferença colossal de 35 milhões de vidas deve-se inteiramente às mortes diretas em batalha ou ao colapso total do sistema burocrático de registro civil causado pela fuga em massa de refugiados, a realidade nas estradas da China era inegável. Fome, peste, frio e massacres sistemáticos transformaram terras férteis em cemitérios a céu aberto. O poeta Tu Fu, que testemunhou os horrores da guerra de perto, escreveu em seus versos imortais sobre vilas onde apenas o choro das viúvas ecoava, e onde os ossos dos mortos secavam ao sol sem que ninguém os enterrasse. O imperador Xuanzong retornou a Chang'an anos antes de morrer, mas viveu seus últimos dias isolado em um palácio secundário, privado de seus antigos poderes e vigiado de perto pelo novo governo. Os registros indicam que ele passava horas fitando um retrato de Yang Guifei, chorando em silêncio pela mulher que sacrificara em Maui. O sistema de governadores militares que causara a guerra nunca foi totalmente desmantelado. Pelo contrário, o governo central enfraquecido foi forçado a conceder ainda mais autonomia aos senhores da guerra regionais, plantando as sementes que levariam à fragmentação final da China no século seguinte. O perfume da Jade evaporara para sempre. A era de ouro da dinastia Tang fora afogada em um rio de sangue e ambição, deixando para a posteridade uma lição eterna e sombria. A civilização mais brilhante é apenas uma fina camada de gelo sobre o oceano furioso da natureza humana. E quando essa camada se rompe, o abismo não poupa nem poetas, nem amantes, nem imperadores.